falando sobre resiliência, eu vou começar falando um pouco sobre, assim, da onde vem, né, resiliência. Eu me lembro dos meus idos anos lá de USP, lá quando entrei na USP em 83, no curso de Física, nós falávamos sobre resiliência de materiais, que era um material que, sob uma determinada pressão, qual é a velocidade em que ele retornava ao estado natural. Ou seja, estava relacionado a retornar ao estado natural e a velocidade com que ele fazia isso. Bom, e físico sabe como é que é, né? Elasticidade é uma coisa, resiliência é outra, flexibilidade é outra, cada um tinha uma definição. Até que quando eu vi isso na administração, resiliência, eu falei assim, uau, né? E resiliência, capacidade, né, de você voltar ao estado natural com uma determinada velocidade. E aí eu comecei a trabalhar simplesmente essa frase, a capacidade de retornar ao estado natural. Depois de um tempo, os psicólogos começaram a questionar essa expressão, resiliência. Por quê? Essencialmente porque a mente, né, uma mente expandida, jamais retorna ao tamanho natural. Né? Então aquela história do cavalo, né, que passa sobre a ponte na ida não é o mesmo cavalo que passa na volta, porque certamente tudo que ele já viu, tudo que ele viveu já transformou. E no caso da nossa mente, nós sabemos que toda transformação é física, já transformou, nós já mudamos. Então, a partir do momento que eu tenho uma situação qualquer, pode ser um trauma emocional, pode ser uma grande felicidade, pode ser uma emoção, retornar um momento de euforia, quando eu retorno ao estado natural, eu já não sou mais o mesmo. Então, por isso, criamos a expressão resiliência humana e continuamos com a mesma, né, basicamente a mesma definição. É essa capacidade de retornar a um estado natural, a um estado desejado, a um estado em que você se sente confortável e trabalha bem dentro dele, consegue se organizar bem com as suas emoções, com o seu sistema racional, seu sistema límbico, seu cérebro, seu metabolismo, sua matriz metabólica, ou seja, essa organização que por algum motivo você considera ideal, sair e retornar a esse estado, essa ida e vinda, né? Ou seja, essa expansão e depois retorno a essa contração e depois retornar a esse estado natural, é o que nós chamamos hoje de resiliência, e eu gosto muito de resiliência humana. Nós temos aí um link também no Instagram, né? Resilientes Sistêmicos. E aí quando a gente fala em resiliência sistêmica, é como é que você pode encontrar ferramentas para poder fazer, né, construir essa resiliência. Porque afinal de contas, se você entrar na Sociedade Brasileira de Resiliência, e lá tem artigos maravilhosos, você vai encontrar inclusive uma tese de doutorado falando sobre que a resiliência é aprendida, o processo de resiliência é aprendido tanto quanto nós nos alfabetizamos, nós aprendemos uma linguagem. Ou seja, existe uma alfabetização resiliente, isso é muito legal. E como é que nós construímos essa resiliência? Como é que nós trabalhamos ela? Então, no próximo vídeo agora, eu vou mostrar para vocês, vou dar um exemplo bem legal, para você inclusive poder mostrar para outras pessoas essa resiliência. Vou fazer também um desafio para você e vamos lá, vou te mostrar como é que você pode construir esse estado resiliente. Antes de falar sobre resiliência, eu já tinha feito uma apresentação usando esses elementos. Quando a resiliência entrou como conceito, aí ficou bem fácil. Então veja só, se eu pego uma latinha de coca, olha aqui, ó, veja, isso que você pode, qualquer lugar que você tiver, você pode mostrar uma latinha de coca, uma garrafinha de água. O que é resiliência? É a capacidade de retornar ao estado natural. E veja que eu vou apertando, e quanto mais eu aperto, mais difícil para ela voltar. Mais difícil para ela voltar. Então veja, e se eu começo a apertar, ela vai também perdendo essa capacidade resiliente. Percebe? Então essa é uma maneira muito legal, né, de você mostrar de uma maneira simples o que é resiliência. Agora, eu também gosto bastante de pegar um conjunto de copinhos, né? E começo a mostrar. Então aqui eu tenho um copinho, e esse copinho aqui, ele tem uma determinada resiliência. Olha lá, mas que também não é muito grande. Mas quando eu pego a esse copinho e começo a trabalhar os conceitos que podem me tornar resiliente. Por exemplo, pensar antes de reagir. E aí esse copinho fica um pouquinho mais, olha lá, retorna mais fácil e também ganha uma certa musculatura. Ou seja, né, posso até começar a falar numa matriz sináptica mais resiliente, olha que legal. Aí eu pego e adiciono mais um,
olha só que legal. O silêncio, a oração dos sábios. O silêncio. Olha que legal. Aí eu começo a trabalhar aqui a minha história intergeracional, honrando pai, mãe, a minha história intrapsíquica, e começo a trabalhar também melhor a minha resiliência. Aí eu começo a trabalhar a questão do debate de ideias. E aí quando eu começo a trabalhar o debate de ideias, vai ficando um pouquinho mais resiliente. E aí você pode trabalhar também a respiração. E aí a respiração vai me tornando também um pouquinho mais resiliente. Olha só que interessante. E aí eu posso trabalhar uma série de conceitos e agregando conceitos, e você escolhe quais os códigos de comportamento, inteligência que você quer trabalhar, você quer trabalhar algumas virtudes, o que você quer fazer. Mas você também pode depois ir desmontando isso, né? Ou seja, imagina que eu sou aquele que fala o que quero a hora que eu quero. Ou seja, bateu, levou. Eu sou aquele que nunca respira, estou sempre acelerado, né? Eu sou aquele que não honro pai e mãe, não reconheço a minha história. E aí eu vou desmontando, né? Eu sou aquele que infelizmente não sei debater ideias. Eu imponho e não exponho ideias, porque o debate de ideias é expor e não impor ideias, e eu imponho as minhas ideias, eu começo a ficar menos resiliente. E aí isso vai acontecendo, olha só que interessante, até chegar num ponto em que eu posso chegar nesse estado em que a mesma força deformou e não volta mais. E aí eu tenho um trauma emocional. Então é muito legal explicar a resiliência dessa forma, e que você pode trabalhar vários códigos de comportamento e inteligência. Bem como também você tem que mostrar que é importante você estar preparado, porque se você sobe uma pressão muito grande, olha lá, de novo, um trauma, e eu não consigo mais, por mais que eu queira, eu não consigo mais organizar essa latinha novamente, né? É legal também você mostrar materiais diferentes, por exemplo, ó, esse aqui, ó, se eu coloco a mesma força, olha lá, ele é bem resiliente, né? Ou seja, as propriedades, a minha matriz sináptica, como é que eu construí essa resiliência, esse código de comportamento e o mantenho em equilíbrio. E é fundamental para o equilíbrio da resiliência o sono, que é um momento importante. É fundamental que você trabalhe todos os conceitos do Lifebook, ou seja, primeiro, porque valeu a pena o dia de hoje, e construa, né, só para você lembrar o que é, como funciona o Lifebook. Se você não conhece ainda, vai conhecer ou no curso, ou eu vou estar apresentando em algum outro vídeo, né? Lifebook, me pergunte. Tá ok? Então, veja, essa é a maneira como você pode construir e apresentar. Com um detalhe também, você pode dizer que algumas pessoas acham que o segredo então é ser duro. É ser duro. Então, quando eu sou duro, aí sim, então eu sou o durão, né? Mas quando você é o durão, olha o que acontece. Uau! São as pessoas que acham que devem ser duras. Só que diante de uma situação em que tem uma carga emocional muito elevada, diante de uma situação em que exige muito de todo o seu cérebro, toda a sua matriz sináptica, ele pode simplesmente quebrar e destroçar a sua emoção, a sua resiliência, e aí você vê pessoas extremamente doentes por conta disso tudo. Essa é a maneira como eu explico resiliência, ok? O desafio é: nós estamos aqui nessa semana trabalhando resiliência. Então, exercício. Explique para pelo menos 2 pessoas. Você vai ver a dificuldade em trabalhar os códigos de comportamento, qual você deve colocar. Coloque os seus, aquele que você acha importante. Óbvio, os que eu falei são importantes, mas você pode olhá-los e qual faz mais sentido para você, o que tem mais significado, o que tem mais relevância, que você explica com maior facilidade e vai colocando um copinho por vez, que nas próximas vezes vão ficando bem mais fácil. O desafio: olha lá, 2 ou 3 pessoas essa semana em que você fale sobre esse conceito extraordinário, resiliência, usando essa ferramenta que eu acabei de passar para você. Legal? Então, vamos lá!